Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre, no Jogo Livre. Você sabe o que é o Jogo Livre? Toda semana a gente vai levar até você para você matar no peito, sair jogando todas as informações do futebol, apaixonante futebol brasileiro. E quem se deu bem foi a seleção brasileira. Brasil! Nos Jogos Olímpicos, bacana demais o Brasilzão. Equipe comandada por André Jardine bateu a Espanha por 2-1. O jogo acabou na prorrogação, é verdade, após o empate de 1-1 no tempo normal. Richarlison desperdiçou um pênalti, bateu o pênalti lá na lua, a bola foi longe do gol. E aí sim o Brasil, no final do jogo, no segundo tempo da prorrogação, conseguiu dar números finais e levar a medalha de ouro. Parabéns a toda a comissão da seleção brasileira. O jogo foi muito disputado, é verdade. As seleções alternaram bons momentos, ruins momentos. Após um primeiro tempo controlado pelo Brasil, a segunda etapa marcou o crescimento da Espanha e por pouco a Espanha não conseguiu a vitória no tempo normal. Na prorrogação, o diferencial foi a entrada realmente do Malcom, que entrou muito bem, deu um volume ofensivo e acabou sendo parabenizado e agraciado com o gol do título no início do segundo tempo, o gol dele. A seleção brasileira, que teve representada pelos seus jogadores, o Santos no gol, grande goleiro, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos, Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Reinier, Antony, Gabriel Menino, Matheus Cunha, Malcom, que entrou muito bem no jogo, Richarlison, que desperdiçou o pênalti, e o Paulinho. É verdade, meus amigos, a seleção brasileira foi muito bem, bicampeã dos Jogos Olímpicos. É bonito ver a nossa seleção canarinho brilhando lá no pódio, no lugar melhor que pode estar a nossa Canarinho. O primeiro tempo foi equilibrado em Yokohama. A Espanha começou forte no campo de ataque, tirando a saída de bola da seleção. No entanto, aos poucos o Brasil foi melhorando, foi se adaptando ao jogo. E aos 24 minutos já serviu o Richarlison, que finalizou forte na rede pelo lado de fora. 35 minutos aí, meu amigo, pênalti a favor do Brasil, todo mundo feliz. Richarlison mandou a bola lá na lua, com o endereço e tudo, ela foi muito longe da meta. Aos 46, no entanto, o gol do Brasil saiu. Daniel Alves conseguiu tocar uma bola cruzada da esquerda, e você viu o Matheus Cunha que tirou a zaga espanhola no lance, finalizou sem chance para o goleiro espanhol. Um bonito gol, um gol de transição dentro ali da grande área, praticamente na pequena área, fuzilou o goleiro espanhol. 1-0 Brasil. Segundo tempo a seleção começou melhor a segunda etapa, mas logo aos 6 minutos Richarlison acertou a trave no contra-ataque, puxado por Matheus Cunha, que também está bem no jogo, também estava bem no jogo. Depois, no início, o Brasil começou a apostar em contragolpes, recuou um pouco as linhas de marcação, e aí nesse contexto a Espanha cresceu, foi crescendo e empatou aos 14 minutos do segundo tempo com Oyarzabal, grande, uma bonita finalização de voleio, pegou de primeira um cruzamento de Soler, que havia entrado no segundo tempo. Então aí ficou 1-1, prorrogação, o Brasil acabou sendo vitorioso e saiu bem na fita nas Olimpíadas 2020/2021. Bem, você sabe, Campeonato Brasileiro, Série A, normalmente está sendo jogado só nos finais de semana. A gente vai falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Mas durante a semana, a gente vai ouvir falar de que Libertadores da América, que vai afunilando, a coisa vai ficando bonita, principalmente para os times brasileiros. Então a gente já tem Libertadores durante essa semana. São Paulo e Palmeiras. São Paulo vai parar. São Paulo e Palmeiras, um grande jogo de futebol. Depois também vai ter Olímpia e Flamengo. Outro jogo importante para o Flamengo, ultrapassar e chegar à semifinal. Quem sabe um Fla-Flu, que seria fantástico para o futebol carioca. Também River Plate e Atlético Mineiro. De novo um argentino no caminho do Galo. O Galo que já eliminou o Boca. Agora pega o Atlético, o River Plate e Atlético Mineiro. Primeiro jogo na Argentina. E o outro jogo é o Fluminense e o Barcelona do Equador. Não é o Barcelona da Europa, é o Barcelona do Equador. Então pode dar um Fla-Flu. Se o Flamengo passa pelo Olímpia, o primeiro jogo é lá, no estado Thiago Manuel Ferreira, no Paraguai. Flamengo e Olímpia, mas também o Flamengo tem que parar de perder gols e não pode entrar em campo achando que já ganhou. Esse clima de já ganhou antes de jogar, jogo é jogado, lambaria pescado. Esse clima de vencer antes do jogo terminar costuma dar errado. E Libertadores
é cruel. O Libertadores é um imponderável às vezes. Então o primeiro jogo no São Paulo vai ser no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, depois no campo do Palmeiras. Olímpia e Flamengo primeiro no Paraguai. River Plate e Atlético Mineiro primeiro na Argentina, no Monumental. Depois vem para jogar em Minas Gerais, para fechar. E Fluminense e Barcelona, primeiro jogo no Maracanã. Então, Libertadores, a gente sabe. Durante a semana vira o chip. Na outra semana a gente vai dizer tudo o que aconteceu nessa rodada de semana, de meio de semana, do chaveamento da Libertadores da América. E o Vascão da Colina, enfim, o Vasco conseguiu vencer na Série B, dá mais um avanço pertinho, buscando o G4. Vasco precisou superar o adversário e o mais importante do jogo foi que venceu. Mas olha, meu amigo, o gramado do Barradão tava um dilúvio. Parecia polo aquático. A verdade é que o Vasco jogou debaixo de... Inclusive o jogo foi até paralisado por um período devido às fortes chuvas em Salvador. A função estava muito forte, o gramado impecável para prática do futebol, que tem que estar realmente a bola rolando livre, leve e solta, mas nesse caso a bola para nas poças de água. Então, qual é o objetivo? É jogar a pelota para cima e fazer jogo aéreo. E foi assim que acabou que o Vasco conseguiu a vitória. O clube carioca agora posicionado por 3 derrotas, estava pressionado, 3 derrotas seguidas, depois por cima a eliminação da Copa do Brasil. A vitória foi fundamental, principalmente para dar mais ancoragem pro Lisca. O Lisca doido, que é o novo treinador do Vasco. O gol surgiu num cruzamento de escanteio, Sarrafiori surgiu livre, leve, solto e botou de cuca legal aos 13 minutos, dando números finais lá no Barradão. Já o Fogão, o Botafogo, glorioso, carioca, enfim, a sorte realmente mudou, os ventos mudaram para o Botafogo. Agora o Botafogo tendo sorte nos jogos, contou com uma lambança da Ponte Preta, venceu por 2-0 no final de semana. No Newton Santos, pela 16ª rodada da Série B, o clube carioca agora embalou. 4ª vitória consecutiva, seguido, cola no G4. O Botafogo consegue mais ou menos dar uma cara. O Anderson Moreira está fazendo um bom trabalho depois que ele assumiu, 100% de aproveitamento, tá bem demais, são 4 vitórias em 4 jogos. O clube carioca não sofreu gol, ainda é uma vantagem, e o Fogão prova que voltou a brigar pelo G4. Isso é fato, que o Botafogo tem jogado muito bem, o Chá jogando muita bola, o Botafogo está realmente jogando boas partidas. E quem desencantou foi o He-Man. He-Man, pelos poderes de Grayskull, ele entrou e fez um gol de cuca legal. Kevin vacilou no primeiro gol, 30 minutos do primeiro tempo, ele foi cabecear e o goleiro vinha saindo, e aí a bola acabou entrando na rede adversária, gol contra do Kevin que jogou pelo Botafogo. A torcida do Botafogo agradeceu a Kevin na rede social e ele fez o gol contra. E lá no finalzinho acabou com o He-Man, acabou fechando o placar, 2-0 Botafogo. Quem jogou muita bola foi o Chay, botou bola na trave, ela beija a trave, e o Botafogo muito bem na Série B. E o Vasco também, a gente vai torcer muito para os 2 times carioca voltarem para onde nunca deveriam ter saído. Cruzeiro ainda não anda bem na Série B, mas é vida que segue, vamos ver o que vai acontecer. Com o Vitória, que não está bem, o Cruzeiro não está bem, o Botafogo e o Vasco já começam a dar sinais que pode sim brigar lá em cima no G4. Já o Flamengo, a gente vem falando no decorrer dos programas. Flamengo perde muitos gols, faz, vinha vencendo, vencia, convencia. Renato Gaúcho muito bem. Mas chega alguns jogos que a coisa não funciona como deveria. E aí perde os gols e vai levando os gols. E ontem sofreu uma goleada no Maracanã no final de semana, acachapante, muito ruim o time do Flamengo como um todo. O Gabigol indisciplinado, o Gabigol muitas vezes deixou o Santos na mão por indisciplina, já deixou o Flamengo, até quando foi campeão mundial, foi fazer gestos obscenos. O Gabigol precisa de orientação, ele tem hora que ele sai do tom, ele atravessa o samba e a coisa não fica bonita. Então, após poupar o time titular, o Renato Gaúcho na Copa do Brasil, teve a semana livre para treinar, é verdade, e amargou a primeira derrota da geração Renato Gaúcho. A derrota foi frente ao Internacional e foi uma derrota bem contundente. O Internacional jogou como quis, perdeu gols inclusive, então foi 4-0 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho então perde a invencibilidade, é fato, à frente do Flamengo. Eram 7 vitórias e 7 jogos, contando com o duelo pela Copa do Brasil,
que ele ficou no Rio de Janeiro. Não viajou, ficou no Rio de Janeiro, mas o Flamengo acabou se classificando na Copa do Brasil. Semana treinou o Flamengo, mas não surtiu efeito. Flamengo desligado, apático. Tem horas que, às vezes, me parece que entra com um clima de já venceu, já ganhou. Isso não pode, antes da hora, achar que venceu o adversário. O Flamengo agora muda o chip, que vai pegar o Olímpia. Tem que ter muito cuidado. O Flamengo é um time que é um time a ser batido, vamos dizer assim, é um dos melhores times do Brasil. Então os adversários entram ventando fogo, tentando tudo de qualquer maneira ultrapassar e vencer as linhas de defesa do Flamengo. E às vezes o Flamengo, com a marcação alta, a gente fala isso, a marcação alta funciona, porque você rouba a bola perto da área e já fica perto do gol para fazer o gol. Mas a marcação alta, dependendo de alguns lances, ela é cruel, porque ela deixa o campo de defesa todo aberto. E isso aconteceu num gol do Internacional, que saiu o Diego atrás do marcador e não conseguiu. Então o Yuri Alberto deitou e rolou, fez aos 18, aos 40 do primeiro tempo, aos 24 do segundo tempo, e Tyson aos 9 do segundo tempo. Tyson foi esse lance, que ele pegou a linha do Flamengo adiantado, ultrapassou no meio de campo, deu um tapa na bola, saiu na velocidade e ficou fácil para deslocar o goleiro Diego Alves. Diego Alves não pôde fazer nada, normalmente as bolas que o Yuri Alberto batia era sempre pancada e na direção da rede ela acabava entrando. Então foi realmente uma derrota cruel, uma derrota sentida pelo torcedor brunegro, sentida por Renato Gaúcho. Então o Flamengo precisa agora ajustar o emocional, principalmente esse clima de que se achou que seria baile o tempo todo, e não é assim. Futebol tem hora que botar a bola no chão, ajustar o time e ficar tranquilo, sem essa de já venceu antes do jogo acabar. Já o tricolor carioca, o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras não anda bem, tá oscilando realmente, está sem inspiração. Tem momentos que o Fluminense oscila no Campeonato Brasileiro como um todo, um futebol muito burocrático, tem horas que essa coisa não ajusta e acabou o Fluminense sendo derrotado, a terceira derrota seguida no Brasileirão. E então foi a vez nesse final de semana para perder para o América Mineiro por 1-0 no Independência pela 15ª rodada do Brasileiro. Então o Clube Mineiro não vencia há 5 jogos e conseguiu êxito contra o tricolor carioca. O Fluminense precisa... Tá bem no mata-mata? É verdade, tá bem no mata-mata, tá avançando na Copa do Brasil, tá avançando na Libertadores, também acredito até que vai conseguir chegar à semifinal, pode ser um Fla-Flu na semifinal, que seria lindo pro futebol carioca, mas o Fluminense, que já havia perdido pro Grêmio e pro Palmeiras, deixa distante do G6, começando a ficar mais longe daquela turma lá de cima. Então o gol foi do Ademir aos 26 minutos do segundo tempo, o gol lá do Coelho, América Mineiro, e o Fluminense precisa realmente ajustar. Tem hora que a garotada não cumpre o prometido, principalmente no setor de criação, e aí o Nenê fica sobrecarregado. Normalmente ele bota a garotada para correr e às vezes dá certo, e às vezes não. O Fred perdeu alguns gols de cabeça, que é o forte dele, e acabou o Fluminense perdendo mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até semana que vem, se Deus quiser, para a gente falar tudo sobre o futebol brasileiro. Uma resenha no Jogo Livre. Aqui a bola chega redonda e macia até você e a gente vai entregando semanalmente tudo sobre o apaixonante futebol brasileiro.